Pois é. Não, legal. Aí eu corrijo essa semana, mais tardar na próxima e passo. Eu já tô gravando, tá? Deixa eu apresentar a tela aqui. Esse negócio que deve ficar comendo tá bom, hein, Érica? Pipoca é uma delícia. Nossa. Ah, você tá testando pra. Porque pode ter que. É Mercado Livre, né? Devolve em 7 dias, hein? Lembre-se disso. Tem que testar. Legal. Então vamos começar. A gente já terminado a ideia das potreínas, né? Mas as potreínas nunca termina. E aí a gente vai entrar na parte de cinética. Porque assim, é, não é uma graduação. Uai, cadê eu? Oncotô. Ah, agora sim, agora eu tô aqui. Não é uma graduação, a gente não fica. Não tem nem tempo direito para dar essas aulas em pós-graduação, que dirá em graduação. Que dirá pegar a graduação, juntar com a pós-graduação e ficar fazendo um repeteco com atualização. Então, assim, às vezes a gente peca mesmo, não tem jeito. Você vê a parte estrutural, essa parte estrutural, a gente vai voltar a mexer com JMOL, por exemplo, ou com Mol 3D, que é aquele da internet, que até, né? Mas na verdade eu gosto de mexer com Mol 3D por causa do JMOL que está dentro dele, que é o JSMol. Senão eu acho ele pouco. Ele é lento, ele fica lento para mexer, né? Mas a gente peca, né? Fica umas coisas meio que no ar. E no que tange a enzimas, a mesma coisa. Pô, dá para falar 2 meses de enzimas, cara. Tem muita coisa de enzima. Em biotecnologia também, puxa, quanta coisa não tem. Só que numa disciplina chamada bioquímica quantitativa, a ideia é que se pegue os tópicos que são colocados na graduação e se aborde de uma forma mais quantitativa. Eu tinha que escolher uma outra palavra para quantitativo para não ficar essa repetência redundante, esse pleonasmo redundante repetido. Hum, isso, perfeito, adorei. De uma forma mais numérica, né? É, Então tem coisas que a gente realmente não gostaria de poder entrar, até porque tem umas coisas que até que eu queria aprender, sabe? E aquela história. Se você tem uma prova no seu encalço, aí você corre para aprender na hora. Se você tem uma aula no seu encalço como professor, aí você corre para aprender também, né? Então a aula ajuda a aprender, né? A gente montar a aula, diz que quando você se forma, você não sabe nada. Só quando você tem que mostrar aquilo que você tem como conhecimento renovado, e aí você corre atrás de livro, corre atrás das coisas, é que você. Parar com esse papo de boteco. Você não sabe nada. É. Você vai, o que será que vão me pedir? Vão virar para mim e vão falar: ó, você que é biotecnologista, como quem diz assim, como você já sabe isso, você que é biotecnologista, faça isso. Engenheira química. Ah, é engenheira química? Nossa, tá louco. Outra em matemática. Ou matemática mais chata, pesada pra caramba, hein? Essa é quantitativa. Sei. Ah, essa foi boa. Essa foi boa. Ah, mas você é engenheira, você sabe muito bem como é que constrói esse negócio aqui. É. Não, é igual quem faz nutrição, deve morrer de raiva, né? Ô, você que faz nutrição, eu fiz uma torta ontem. Ah, não é possível de novo. Pera aí. Uai, paga, meu filho, vai embora. Eu vou pegar aqui, vou ter que pegar uma lousa lá antiga, porque acho que eu acabei salvando meu arquivo lousa fora do momento. Agora vai, né? Ah, agora sim, agora é minha lousa. Aliás, semana que vem, já estou até fazendo musculação em casa, nos braços, para treinar o giz.
Semana que vem começa tudo. Não, eu acho que quando a disciplina foi oferecida, essa é uma pergunta interessante, mas eu acho que quando a disciplina foi oferecida, ela foi oferecida para o modo remoto, não para o modo presencial. Mas é uma dúvida interessante. Eu acho que do ponto de vista mais prático, não tem porquê vocês saírem de onde vocês estão, porque o que vai mudar é que a gente vai entrar numa sala de aula cheio de potenciais covidianos. Isso no meio do semestre. Eu acho que não. Se tivesse aula prática, alguma coisa assim, aí tudo bem, né? Aí tu vem de São Paulo, gasta 150 pau de ônibus ou gasolina e ainda tem que levar o notebook para a sala de aula. Então, eu estou entendendo, Eric, que nós não precisamos ir para a sala de aula. Eu estou entendendo desse jeito. Mas foi bom você perguntar, porque o que eu estou entendendo não quer dizer nada, entendeu? Foi bom você. O que foi falado? Como é que é? Ah, tá. Das outras disciplinas vocês ouviram isso. Deixa eu aumentar o volume aqui. É, eu acho que não tem premência. Premência? Nossa, será que existe isso? Premência? Acho que não tem premência, não. E outra, o PPG Biotech também não nos consultou nada, não nos consultou, não nos informou nada também. Então, eu tenho certeza, para você, Eric, é melhor ficar aí. Para Débora, que está aqui em Alfenas, é um meio que tanto faz, não é? Mas é um tanto faz que não é assim, só tanto faz, né? De repente ficar em casa também. É, você, é, é, obrigatório, eu sei que não é. Acho que ninguém está sendo obrigado a voltar. É, então. Ela não deixa entrar com um notebook? Ab- Ah, entendi. Você pode levar o notebook, mas não pode levar a capinha, senão você pode estar roubando, né? Entendi. Eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando, mas não, eu estou aqui estudando biotecnologia no mestrado. Tá bom. Então, no D, no prédio D, o prédio da farmácia? Eu não sabia disso não. Segundo andar? Quarto? É um laboratório de biotecnologia. Mas é para aluno? Mas que louco! O que uma sala no prédio da farmácia tem a ver com biotecnologia? Tem algum professor do curso? Deve ter algum professor do curso, então, olha. Ah, é isso aí. Então tá na praia. Você tá na praia, Débora. Você tá na praia. Ô, gente, vou pegar mais um café aqui, peraí.
Gostar de prova é ótimo. Eu também tô velho, não quero fazer prova mais na minha vida não, sabe? É. Ah, mas você tá nova, pô. Eu já fiz algumas, né? É, agora eu me vingo. Agora eu destilo meu veneno. Adoro quando o Eric me chama de senhor. Senhor é o teu pai, rapá. Vambora. Tama também é senhor, né? É, não. Ah, é. Moçada, é o seguinte, nos e-mails. Não, tudo bem, até entendo, é uma forma de respeito e o cabelo vai ficando branco, eu entendo também. Não é só a posição catedrática e acadêmica, mas também a idade que chega, né? Vamos lá. É, tá bom. Não, fica tranquilo, viu? Eu tô brincando pra vocês. Moçada, aqui dá pra falar um monte de coisa. Ah, sabe, você fala de aplicação em biotecnologia, as mais variadas, né? Aplicações, imobilizações, né, Eric? Imobilizações. Você pode falar de, é, sei lá, agora me falhou tudo, porque quando eu coloco, na verdade, aplicações é que vai pegar tudo, né? Então, de enzimas, na realidade, você fala de clínica, aspectos clínicos, você fala de aspectos mecanísticos, você fala de aspectos, ah, como é que fala, gente? Nossa, agora tá me fugindo aqui. Estruturais, estrutura. Só que o que a gente vai se preocupar mesmo aqui. Ah, sim, e as aplicações, né? Você fala também das aplicações, as mais variadas. Eu acho que cada item desse aqui tem uma semana de aula, pelo menos, sabe? Pelo menos uma semana de aula. Mas na verdade o que interessa do ponto de vista, quando você vai nos livros de graduação e observa a parte quantitativa do estudo de enzimas, é a cinética enzimática. Tá? Então é a cinética enzimática que nos interessa a abordagem. Ainda que a gente deva aí ao longo das próximas 3 semanas, creio eu, discutir 3 semanas não, né? Acho que 2 semanas, porque daqui a pouco acaba também daqui a pouco acaba esse semestre. Mas eu acho que 2 semanas vai ser pouco. Bom, vamos ver. Acho que 2 semanas. A gente vai pincela um pouco, né, de uma observação mecanística, estrutural, clínica e aplicabilidade também. Mas o que importa é essa parte cinética mesmo, do quantitativo. Essa parte cinética, ela basicamente tem por intuito responder a um tipo de pergunta assim, ó, tem reação? Aquela enzima tem uma reação? Se ela tem uma reação, alguma coisa como quão rápido é essa reação. E se você consegue essa reação e você já estima a velocidade dessa reação, você quer saber também alguma coisa como se essa reação é estável. E essa estabilidade pode ser em vários meios, como por exemplo pH, como por exemplo temperatura, por exemplo condições salinas, condições estável. E outra coisa que se usa muito a cinética e usa-se muito na biotecnologia é para você fazer comparações. Essas comparações são dadas, por exemplo, em relação a enzimas bioengenheiradas, né? Enzimas modificadas. Modificadas, por exemplo, por mutação sítio-dirigida, que é uma delas, né? Tem um monte de tipos aí de mutações. Quem mexe com essa área, Débora, de bioinformática, então, tem um monte de tipos de mutações diferentes que você faz, né? Nossa, tem um monte. Uma das invejas que eu tenho é essa, além da falta de conhecimento da área de bioinformática, é o fato que você pega a enzima mais cara que tem no mundo, de graça, e trabalha com ela de boa. Comparações também em relação a. Como é que fala? Estão ligadas ao melhoramento, né?
ligadas a melhoramento. Então, na verdade, o que fundamentalmente nos interessa, por exemplo, uma pergunta do tipo, tem reação? É uma pergunta mais ou menos óbvia. Tem reação, porque também se não tiver reação, para que nós vamos ficar conversando aqui, né? Então, a nossa abordagem está muito mais em cima disso aqui, ó, quão rápido e qual a estabilidade. Então, essas são as duas abordagens que eu pretendo. Dentro daquilo que interessa talvez a ambos, acho que mais ao Eric do que a você, Débora, a ideia do quão rápido tem a ver com como que você faz na prática para evidenciar a taxa de reação de uma enzima, quais são os parâmetros que você pega a partir de um experimento de bancada. E a estabilidade tem a ver com isso. Será que essa enzima é estável? Será que ela aguenta a temperatura, como por exemplo a mais famosa, né, dos testes de PCR, de reação de amplificação da polimerase? Ela precisa resistir a 90 graus, porque uma das etapas de termociclagem envolve uma temperatura bastante elevada, né? Então isso é necessário. Esse pessoal da lipase também gosta de enzima estável termicamente. Por quê? Porque pode ser submetida a uma temperatura mais elevada em reações de esterificação, né, enzimática. Então essas duas coisas que eu acho que a gente pode abordar. E, nossa senhora, esqueci também numa parte, pelo amor de Deus, está faltando uma parte aqui violenta aqui, ó. Seria essa parte aqui, assim, ó. Vou tirar ela para cá, ó. Saber se uma enzima pode ser inibida, pode ser bloqueada, vou usar um termo mais genérico, né? Se a ação dela pode ser bloqueada. Quando a gente fala que se a ação dela pode ser bloqueada, a gente está dentro de um capítulo assim, tem livros escritos só sobre isso, né? Inibição enzimática. Isso pode ser interessante do ponto de vista clínico, isso pode ser interessante, óbvio, né? Por exemplo, uma estatina, esses remédios para reduzir colesterol, simvastatina, lovastatina, nada mais é do que um composto que entra dentro do sítio ativo de uma enzima de nome muito carinhoso, hidroximetilglutaril coenzima A redutase. E por outro lado, desculpa o barulhinho esse barulhinho, o microfone está muito próximo, né? O barulhinho do café mexendo na boca. E por outro lado, você pode ter interesse em processos, no caso da reação, se a reação é estável, por exemplo, se eu vou imobilizar uma enzima, para mim é interessante saber se ela vai ficar estável no processo de imobilização, né? Então, a imobilização dos vários tipos, daquele seminário que você deve ter dado, Eric, um tipo é o covalente. Pô, tem um monte de enzima que tu bota lá o tal do glutaraldeído, você deve ter visto isso, e ela ferra, perde a atividade biológica dela, porque o glutaraldeído ele vai fazendo ligações covalentes entre grupos aminos Agora esqueci a ação dele exata, mas envolve grupo amino. Tá? Então, esses três tópicos que eu acho que a gente vai abordar, e hoje especificamente a gente vai abordar esse primeiro tópico aqui, ó, quão rápido. Tá? Quão rápido é o enzima. O que significa que a gente deve, depois de abordar esses parâmetros de velocidade enzimática, a gente vai entrar no aspecto da inibição, e depois de entrar nesses dois aspectos, a gente entra no aspecto de estabilidade. Esse vai ser, acho que, o último aspecto, tá? Esses são os principais, portanto. Deixa eu salvar aqui. Salvar como 1. Bom, a ideia inicial disso daqui, então vou colocar aqui em verde, seria a cinética propriamente dita, né? A ideia de cinética enzimática. Não é isso não. Se o tópico geral é cinética enzimática, o tópico secundário vai ser velocidade de reação. Velocidade de reação. Então a gente precisa saber se uma enzima é rápida ou uma enzima é lenta. Por quê? Porque às vezes a gente quer, inclusive, fazer comparações, né? Se uma enzima é rápida ou uma enzima é lenta. Então, nessa história de velocidade de reação, acho que o primeiro conceito, que seria um conceito básico de velocidade, depende do tipo de reação que a gente tem, né? Tem várias coisas aqui que a gente pode falar sobre velocidade, coisas que envolvem a lei de velocidades, envolve as equações diferenciais
equações diferenciais ordinárias, parciais, etc., que envolvem essas taxas, mas eu vou tentar focar numa coisa que é mais simples, que envolve a lei das velocidades, que diz basicamente que se eu tiver um composto A, e esse composto A se converte num composto B, a isso é oferecido uma taxa, e isso é uma coisa importante se lembrar. Essas constantes, quando se trata de constantes termodinâmicas, constantes de equilíbrio, que são constantes que envolvem quantidades, você coloca sempre as letras maiúsculas. O que no meu quadro aqui é difícil saber o que é maiúsculo e o que é minúsculo às vezes, né? E quando se trata de taxas de reação, velocidades, né? Então velocidade de reação, na verdade, são taxas, né? São taxas de reação. Essas letrinhas são sempre minúsculas, por isso que eu coloquei esse casinho 1 aqui, mas nem sei se você está vendo esse casinho para dizer que ele é minúsculo, né? Um casinho aqui. Com isso eu tenho uma velocidade que eu posso definir como sendo, por exemplo, a variação. Eu posso definir isso aqui como a variação do aparecimento do teor de B no tempo. Também posso definir isso como desaparecimento da substância A no tempo. Como posso definir isso também de uma outra forma? Eu posso pegar esse K1zinho aqui e multiplicar diretamente, se eu souber esse valor dessa constante, né, de taxa de reação, e multiplicar esse valor pelo reagente. Como eu tenho só um reagente envolvido aqui, eu posso dizer que isso aqui é uma reação de primeira ordem. Por outro lado, vou colocar mais embaixo aqui. Se eu tiver alguma coisa assim como A mais B, que vai dar C, então eu vou definir essa reação direto aqui. Se eu tiver um K1zinho aqui também, ó, eu posso definir, aliás, não é um K1, eu posso deixar um K só, né? Vou deixar um K só tem uma seta, para que eu vou ficar complicando, né? Vou deixar um K só. Então eu posso definir isso aqui como sendo K que multiplica A e que multiplica B. Opa, por que eu coloquei esse E aqui? Ó? K que multiplica A, o teor de A, e que multiplica o teor de B. Então eu posso dizer que isso daqui é uma reação de primeira ordem nos compostos, mas é uma reação de segunda ordem global. Segunda ordem global. Esse tipo de informação é interessante para desvendar as equações, né, ou formalismo matemático que rege a velocidade. Eu tenho também noções, por exemplo, de pseudo-primeira ordem, né? Não sei se vocês já devem ter ouvido falar pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda ordem. Esse pseudo nada mais é do que você pegar e assumir que o teor de alguma coisa ele é importante, mas ele é tão grande, tão grande, tão grande que deixa de ser importante para a reação de velocidade, né? Exemplo, sei lá, glicose no sangue. Uma determinada enzima lá vai trabalhar com essa glicose no sangue, porque é uma glicose que está sendo produzida ou liberada de alguma forma a todo instante. Então você tem, ao longo do dia você não tem uma flutuação muito drástica da sua glicemia sanguínea, até porque se você tiver acima de 99, 100, você está com hiperglicemia. Se você estiver abaixo de 70 ou 60 miligramas por decilitro, você entra em sintomas neuroglicopênicos, que são sintomas de sudorese, desespero. Então, quando você tem uma concentração mais ou menos equilibrada, você pode tratar aquele dado como uma reação de pseudo, por exemplo, primeira ordem, né? E outra é quando o organismo está sempre produzindo também. Ó, a célula está sempre produzindo a substância. Não quer dizer que ela tem muito, quer dizer que está sempre produzindo. Agora, quando se trata de enzimas você tem o seguinte aspecto, ó, A mais B formando CD. Não, desculpa. Só se o CD é compact disc, formando AB. Vou colocar nome aos bois, porque não preciso ficar enrolando muito também, não, né? Ou esse apagador é divino. Eu quero ver quando eu estiver lá na como é que fala? Na sala de aula para apagador. Ó, não tem Ctrl Z, né?
Oi? Nossa, e não faz poeira, né? Não levanta poeira. Esse tem Ctrl Z. Maravilhoso esse Ctrl Z. Quem inventou o Ctrl Z merecia um prêmio Nobel. Na verdade, você tem aqui um E e um S, né? Que é enzima e substrato. E eles formam um complexo ES. E isso se dá uma taxa também, é um casinho. Só que eu poderia dizer, ah, então beleza, então eu tenho alguma coisa aqui que é da ordem de segunda ordem global, é igual ao exemplo de cima. Só que tem uma coisa chata. Esse ES aqui vira E mais P, ou seja, esse complexo ES acaba sendo convertido em enzima mais produto. E aqui tem uma taxa também. Bom, como eu tenho duas taxas, então eu tenho que começar a colocar nome para elas, ó, K1, K2. Como se não bastasse, eu tenho essa reversão. E como se não bastasse, eu tenho essa reversão, essa possibilidade de reversão. É uma coisa até louca, né? Nos livros de graduação você não vê essa segunda parte do diagrama. Porque você tem que partir do pressuposto que o produto, de repente, ele se converte a um substrato. É meio esquisito imaginar isso, né? Quando a gente pensa num produto como sendo algo transformado quimicamente, é difícil. Mas às vezes o produto é só alguma coisa, tipo um oligômero, que é formado num processo de hidrólise de uma enzima, de uma nuclease de ácido nucleico, por exemplo. A nuclease de ácido nucleico é redundância, né? De uma nuclease e que de repente pode se unir novamente. Então tem situações em que é possível você imaginar. Ocorre que o formalismo matemático disso vai fazer com que eu tenha então aqui um K-1 também, uma constante de reversão. E aqui eu vou ter um K-2 também, uma constante de reversão. Bom, nem os livros de pós-graduação acabam trabalhando com essa reversibilidade. Apesar de que existem softwares que você instala, eu testei alguns, mas já tem aí acho que um mês passado que eu testei, softwares que você pega online, claro, você pega tudo online, né? Mas você baixa para instalar no computador, online eu vi alguma coisa também, mas que consegue fazer derivações de equações diferenciais ordinárias em cima dessas setinhas ali, dessas constantes, das quantidades, para chegar nas quantidades ou para você coloca as constantes, ele chega nas quantidades e aí você vai criando, né, um sistema complexo. Mas esse sistema que está aqui é a caixa preta. Esse sistema aqui é a caixa preta da cinética de enzimas. Tá? E por esse sistema, a gente diz o seguinte, que há um equilíbrio quando a enzima encontra com seu substrato, formando um complexo enzima-substrato. Como há um equilíbrio, há uma reversibilidade aí. Tá? Isso pode dar certo ou pode não dar certo. Normalmente dá certo. Atingindo uma energia mínima para formar esse complexo, você tem a formação do produto e você tem a liberação da... Ah, aqui terminou? Ah, que pena, então vou colocar aqui do lado. E você tem a liberação da enzima na sua forma, em princípio, nativa e preservada. O que não é verdade para a indústria e para a biotecnologia do desenvolvimento de sensores para a glicose, como por exemplo sensor de glicose e oxidase, que é aquela fitinha que você compra para fazer exame de sangue de glicose. Então ali tem uma enzima chamada glicose oxidase que é imobilizada ali. Essa enzima ela vai perdendo a sua atividade. Na verdade ela perde sua atividade depois que você usa pela primeira vez, né? Tem um truquezinho ali para detonar a enzima. Opa! Adivinha o que eu estou fazendo aqui? Adivinha, adivinha, adivinha? Instalando o sistema operacional no meu Fofobook da Xuxa. Porque, vou te falar um negócio, você tem um notebook com 2 GB de memória RAM, e você tem que dar aula, e você tem que mostrar coisa a partir da semana que vem, não pode ser uma coisa lenta. Tudo bem, você falar, professor, você é professor, compra uma coisa boa para você, mas eu não quero. Eu não quero.
Meus meninos, o pessoal lá em casa tem umas coisas boas, mas eu não quero não. Até porque vai levar em sala de aula, tá? Pô, ficar com medo. Eu sou paulista, eu tenho sangue paulista, eu sou paulista mesmo, sabe? Sou paulistano. Aí vou ficar olhando pro lado, olhando pro outro. Ah, meu Deus, cadê meu notebook? Ah, bom, sem devaneios. Então vou colocar. Isso tem um diagrama de reação, que é um diagrama. Esse diagrama eu acho muito bonito, porque qualquer livro de fisicoquímica ele tem um capítulo chamado cinética e um capítulo chamado termodinâmica. Mas isso aqui, de certa maneira, se a gente colocar aqui uma energia, e aí eu vou representar essa energia, na verdade, como energia de Gibbs, sem entrar em detalhes por ela, a gente pode dizer que você vem aqui, ó, quando a enzima está com o substrato, na verdade não, fazer diferente. Fazer mais abarro. Mais abarro aqui, ó. Você tem um substrato aqui, você tem um produto aqui embaixo. Não ficou muito claro isso. Vou fazer um pouco mais em cima. Você tem um substrato aqui, você tem um produto aqui embaixo, correto? Pois bem, para esse substrato virar produto, ele precisa subir, atingir um determinado patamar energético para ele virar produto. Então você precisa, de certa maneira, injetar energia nesse sistema. Alguma coisa como o ovo cozido não é cozido enquanto você não coloca fogo nele dentro d'água, você não consegue fazer um ovo cozido. Você tem que ter uma energia, essa energia é considerada aqui embaixo. Ó. Vou colocar em outra corzinha aqui. Ó. Essa energia é considerada uma energia necessária para o sistema, que é a energia de ativação desse sistema, para que eu atinja aqui uma determinada situação na qual o meu substrato ele nem é produto, ele nem é substrato. Isso aqui o pessoal chama de estado de transição. Que é o estado de transição do substrato. Ele nem é produto, nem é substrato. Então é como se você torcesse, né, quimicamente um reagente, mas ele ainda não ficasse completamente torcido, ao mesmo tempo que ele também não está adquirindo sua forma original. Isso significa, do ponto de vista prático, que eu posso ter uma reversão do processo. Né? O que a enzima faz, isso aqui é uma energia de ativação do sistema aqui. A única coisa que a enzima faz é isso aqui, ó. Eu vou fazer em azul agora. Ela vem aqui e faz isso aqui. Então agora eu tenho uma energia de ativação aqui para atingir o complexo enzima substrato. Como que eu atinjo? Colocando a enzima aqui, né? Para atingir o complexo enzima substrato menor. O papel dela é essa. Mas você vê que o produto não mudou. Isso é uma confusão que às vezes se faz, sabe? Tipo assim, a enzima ela vai aumentar a concentração do produto. Não, ela não vai aumentar. Ocorre que as reações, na ausência de enzimas, as reações possíveis, né, as reações chamadas favoráveis termodinamicamente, elas o são ao longo de 200 mil anos, 100 anos ou 25 minutos. Né? E o que a enzima faz é tornar aquela coisa instantânea. Basicamente isso. Essa instantaneidade basicamente nada mais é do que aumentar, né, a taxa de reação sem perturbar o equilíbrio químico. Então você tem aqui mais ou menos aquela equaçãozinha, né? E mais S, formando em equilíbrio o complexo ES, e esse complexo ES, esqueci de colocar aqui, né? Pode me liberar, já está escrito aqui, mas eu vou repetir, E mais P. Então a lógica agora é a gente então entender, isso aqui é o curso de reação, né? Isso aqui é chamado curso de reação. Isso aqui é um diagrama energético. E é claro que esse S não é um ES, é um ES no estado de transição. Né? Então aqui também, ó, estado de transição do complexo. Essa noção ela vai ser importante para a gente quando a gente estudar estabilidade. Eu quero ver a gente estudar estabilidade baseado naquilo que se faz mesmo no laboratório, para você ver a estabilidade de uma enzima. No laboratório, nas publicações científicas, né? Estado de transição. Eu não vou escrever da enzima. Tá bom, eu vou.
Estado de transição do complexo é S. Assim como esse aqui é o estado de transição somente de S, tem essa representação. Eu estou tentando fazer um superescrito aqui, mas não sei se está saindo certo, mas não estou enxergando direito. Ah, tá. Pá, 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 pá. Agora vem o pau aqui, deixa eu ver. Pei, pum, pei, pau. Aqui eu já me preparei antes da aula, eu já tinha feito o Ctrl. Dancei. Só um momentinho. Ah, são duas coisas, tá? Só duas coisinhas aqui. Não, é super rápido. O Linux ele tem uma coisa muito legal, não sei se vocês sabem. Você quer instalar um programa. Eu não sei se o Windows tem isso, às vezes o Windows tem, eu que não sei. Você quer instalar 50 programas ao mesmo tempo no Windows, tem como fazer? Oi? Você tem algum comando é CMOS, né? Você tem algum comando que você dá assim, aí você consegue instalar, ou você tem que ir com o mouse? Mas aí você espera. Mas aí você espera. Mas você espera um terminar e começa o outro, ou você dá as costas e vai embora? Porque no Linux, você dá o comando é uma linha de texto. É uma linha de texto, é um TXT. Então você dá um comando específico, aí você vai dando o nome dos programas. Só isso, vai dando o nome dos programas. Aí dá Enter, dá as costas. Eu acho prático. Não, você vai, porque o Linux é uma concepção que ele mesmo coloca no lugar. Você não pode colocar onde você quer os programas. É um outro sistema de. Ele que escolhe onde quer. Senão você tem que. Eu não entendo nada de Linux. Quem entende Linux consegue fazer o que se faz no Windows, colocar onde se deseja. Eu não, eu falo, ó, mal e mal, o negócio já me dá pau sem precisar disso. Bom, então, é. O, é, eu faço parte de um grupo de pesquisa que é de bioinformatas, mas eu não entendo nada disso. Eu sou a parte experimental, né, que deveria ser efetiva nesse processo. Eles fazem as coisas desenhadas e a gente testa. O pessoal é da UFMG, que é o curso de pós-graduação. Ele é 7 na CAPES e eles não usam software autoral. Eles não usam, pelo menos do grupo que eu faço parte, eles não usam software autoral. Eu acho fantástico isso. Pergunta cabal aqui é a seguinte: como determinar essa velocidade? A velocidade. Quer dizer, volta para o princípio de certa forma, né? Como determinar a velocidade de reação? E aí eu vou salvar e aí eu vou abrir outro. Não, primeiro eu vou exportar, né? E aí eu vou abrir outro. Abrir. Beleza. Gostei, é ótimo. O sotaque é legal, cara. Gostei. Então esse aqui vai ser o 2. Então, basicamente, o que a gente tem, e mais uma vez, é isso aqui, né? Eu gosto de ficar fazendo isso aqui toda hora, porque isso daqui é uma caixa preta que ajuda a gente a compreender, inclusive, algo ligado a mecanismos de reação das enzimas. Tá? Então, eu vou chamar isso aqui de K1.
Esse aqui eu vou chamar de K2, esse aqui eu vou chamar de K menos 1. Certo? Eu posso definir essas velocidades, então, pela lei de velocidades. Eu posso definir, vou colocar aqui, definindo. Eu posso definir, por exemplo, que uma velocidade para formar o complexo ES, ela poderia ser esse K1 que multiplica o complexo ES. Eu não sei, será que eu coloco isso aqui? Eu vou colocar isso aqui. Eu acho que eu vou fazer assim, eu vou evitar os colchetes de concentração, tá? Eu vou evitar, eu vou colocar assim, nota. ES vai ser a mesma coisa que esses colchetes aqui, porque se eu for fazer esses colchetes agora, vai ser uma confusão de imagem, tá? Então ele pode ser representado dessa forma. Eu defino isso. E ao mesmo tempo eu posso definir que a velocidade de desconstrução desse complexo, vou colocar um menos aqui porque eu quero, nunca vi ninguém colocar esse menos aqui, tá? Ele vai ser o quê? Ele vai ser, bom, a forma com que eu pego esse K2 aqui, né? Quer dizer, quando a gente fala desconstrução, a gente está falando o seguinte, isso aqui. Então isso aqui seria o que define o meu V menos ES aqui, né? É desconstrução. Então uma delas seria o K2 que multiplica ES. Opa, olha lá, ia colocar o colchete de novo. O K2 ES. Essa seria uma. Mas não é a única, que a gente pode perceber que esse ES ele pode se desfazer também pelo K-1, né? Então eu posso dizer que esse VES seria... Nossa, olha só que confusão que eu fiz aqui. Na realidade a velocidade de construção vai ser K1 vezes E vezes S, né? Que aqui eu tenho os reagentes. E K2, e a velocidade de desconstrução vai ser esse K2 aqui desfazendo o complexo S, ou o K-1 desfazendo o complexo S. Então eu posso ter K-1 que também multiplica S. Essa multiplicação ficou bem forte. Então nesse sentido, eu tenho essas velocidades previamente definidas, mas eu tenho essa incógnita. Por exemplo, o substrato é o substrato livre, né? Não é o substrato complexado a nada, ele é livre. O S é S livre. O E é o E livre. O ES é o complexo formado. Eu não tenho como medir nada, né? Ainda não tenho como medir nada. Mas tem um truque do formalismo matemático que se expressa no laboratório, que é o seguinte: o S ele é livre. Mas e se eu utilizar um caminhão de S? E a enzima, no seu trabalho, ela não usar nem meio quilo. Aí eu posso considerar meio quilo de areia, vamos dizer assim, né? Um caminhão cheio de areia, meio quilo de areia. Se a enzima trabalhar na reação e ela simplesmente converter a produto meio quilo de areia, o que é meio quilo de areia num caminhão? É nada. Então, esse é um truque vamos dizer assim, não é nem um acochambramento, né? Sabe aquelas coisas que tem muito, eu vejo isso muito em fisicoquímica, tem muito dessas coisas. Não que eu saiba fisicoquímica, mas na hora que você pega os livros tem muito assim, ó. Partindo do pressuposto que A igual a zero, B não faz parte da equação e C vai para o infinito, a equação fica desse tamanho. A equação é desse, aí você vai eliminando, fala, ó, são chamadas soluções de contorno, né? Se eu tenho uma situação, tá, a equação fica desse pequenininho. É do mesmo jeito que eles fazem isso para a cinética de enzimas. Partindo do pressuposto que a quantidade de substrato é muito maior que a quantidade de enzima, por exemplo, eu posso dizer que ela não vai ser, nem 1% vai ser mexida no processo. De tal maneira que, na prática, eu trabalho na bancada, quando eu vou fazer uma cinética de enzimas, considerando que S livre e S total é a mesma coisa. E aí tem um truquezinho que é o seguinte, ó. É outro truquezinho, né? Que é o seguinte. Vou colocar outra cor para esse outro truquezinho. Tem um cara, na verdade são dois caras. Um deles serviu a Segunda Guerra Mundial e o outro se aposentou pescando. Acho que foi no estado norte-americano. Que eles pensaram o seguinte: se eu tenho aqui o eixo de tempo
e aqui eu tenho o eixo de uma quantidade qualquer, deixa eu ver aqui, quantidade, um teor qualquer, eu posso dizer que o teor de produto ele sempre aumenta, enquanto o teor de substrato, obviamente, sempre reduz. Mas o que dizer sobre esse complexo aqui, ó, enzima-substrato? Se a coisa está acontecendo ao longo do tempo em que eu tenho a formação e a desconstrução, há um pressuposto de que esse complexo ele começa a aumentar e depois ele se mantém constante ou aproximadamente constante. Olha como é que é meu aproximadamente constante. Durante algum determinado período. E essa aqui é chamada hipótese, que na verdade eu acho um barato quando a bioquímica escreve hipótese de fulano de tal. Desde 1835 os caras estão com essa hipótese e ainda não virou tese. Ou condição de Briggs-Haldane. Haldane, que é uma condição também chamada de estado estacionário. Que é um nome esquisito pra caramba. É uma tradução meio porca de um anglicismo de steady state. Steady state, estado estacionário. Isso quer dizer o seguinte, que esse complexo ES, ele está sendo formado mais ou menos num nível único. Isso, enquanto a enzima estiver trabalhando na sua velocidade convencional, né? Quer dizer, o produto está aumentando, o substrato está caindo e a enzima está mandando ver. Se isso como é que fala? Se isso se concretiza, a gente pode afirmar que no equilíbrio eu posso dizer que a velocidade de formação de ES vai ser a mesma velocidade de desconstrução desse S. Então, se a gente pegar essas taxas, a gente quer dizer o seguinte, que então velocidade de construção K1 vezes E vezes S vai ser igual a K2 vezes ES. Taxas de reação são interessantes, né? Quantidades que envolvem taxas de reação pela lei de velocidades, elas se somam, se subtraem, né? Coisa que você não pode fazer com as quantidades termodinâmicas, né? Coisas que você pode fazer com as quantidades termodinâmicas, mas no âmbito, como a gente vai ver em bioenergética daqui a umas 3 semanas, acho, em termodinâmica e bioenergética, você faz isso de forma matricial. Você soma quantidades termodinâmicas de forma matricial. Lei de Hess, não sei se vocês lembram alguma coisa disso. Mas aqui as taxas de velocidade, esses termos eles podem ser somados. Então eu tenho K-1 vezes ES. É óbvio que eu tenho aqui alguma coisa que me permite colocar em evidência, né? Então K1 vezes S vai ser igual ao complexo ES, que multiplica K2 mais K-1. K2 mais K-1. E como eu tenho constante, né? Eu tenho aqui, ó, constante, e essas duas constantes K2 e K-1, elas estão dentro de um mesmo termo, né? Um parênteses. Constante de constante é constante, né? Então, se constante de constante é constante, isso eu me lembrei numa música da música popular brasileira. E eu que vivo tão inconstante, amor, agora é pra valer. Mas é antiga essa. Bom, eu estou ficando antigo também. Então eu posso dizer que eu tenho isso aqui, ó, K2 vezes K-1. Desculpa se esses K estão parecendo letra maiúscula, mas não são. Sobre K1. Essa constante aqui, ó, mágica, essas constantes de constantes aqui, Oi. Mais. É mais. Verdade. Você não atrapalha, você me ajuda. Porque se eu coloco esse produto aqui, a gente não chega em lugar nenhum até o final da aula. Como eu tenho constante de constante, houve um casalzinho esperto pra caramba que chamou isso aqui de KM. Né? Vocês devem lembrar disso lá do segundo, sei lá,
Constante de Michaelis-Menten. É engraçado que esse Michaelis-Menten aqui, todo mundo fala constante de Michaelis-Menten, ele é... Na verdade, eles não são os caras que começaram a fazer essas deduções matemáticas em cima da velocidade de enzimas, não, sabe? Eles terminaram um pouco, mas teve caras que começaram, teve uma turma que começou antes deles. Mas seja como for, isso aqui a gente pode chamar de Km. Então eu posso dizer que a minha enzima vezes o meu substrato vai ser o complexo S que multiplica Km. Vai ficar já reduzi aqui visualmente, né? Já consegui reduzir aqui visualmente. Então eu tenho agora um complexo S que talvez eu conseguisse medir. Como é que eu meço? Sei lá. Se de repente você usa lá um aparelho que altera um sinal espectroscópico quando esse complexo é formado, de repente eu consigo quantificar isso, né? Agora, o substrato, que está aí o S, como eu disse, a gente tem um truque no laboratório, a gente joga um caminhão de substrato e fala para a reação assim, a reação, ó, não importa o que aconteça aí, o que se chama de S livre, na verdade é S total, tem menos de 1% aí de diferença. Só que a gente tem esse E, o E não é o E que você jogou no experimento, é o E livre, é o E que não está ligado, né, não está participando da reação. Aí vem um outro truquezinho, a gente pode de repente chamar de E0 aqui, ó, definir esse E livre mais o complexo que está sendo formado aqui, né? Essa é uma forma interessante de eu definir isso. Se eu definir isso, eu posso dizer então que automaticamente, então, né? Eu posso dizer que E vai ser igual ao meu E0 menos o meu ES, menos aquilo que é formado. Daqui eu só substituo, né? E0 menos ES. Claro que eu vou multiplicar isso aqui por S. Isso aqui vai ser igual a ES vezes Km. Como eu tenho, se eu desenvolver esse negócio aqui, então eu posso chegar à conclusão que o meu E0 vezes S menos ES vezes S vai ser igual a ES vezes Km. Como eu tenho um termo ES aqui e tem um termozinho ES aqui, eu posso botar os dois bichinhos junto, né? Eu posso dizer então que E0 vezes S vai ser igual a ES. Como eu tenho os dois termos iguais, eu já posso até colocar isso aqui em evidência, ó, Km. Como estava negativo lá, passa a ser positivo, mais S. Então eu posso dizer que o meu E0 vezes S vai ser igual ao meu ES, que multiplica Km mais S. Né? Beleza, então eu já tenho uma expressão aqui que eu posso definir, eu consigo definir esse ES aqui. Por exemplo, agora eu já tenho o E0, né? Isso aqui é interessante, eu já tenho o E0. Como o que me interessa é a velocidade, o que vai me interessar é esse S aqui. Esse S aqui, então ele vai ser E0 vezes S sobre Km mais S. O interessante é que eu defini aqui uma quantidade, né? Eu consegui definir aqui uma quantidade do complexo formado. Né? E eu estou equacionando o babado. Só que se a gente prestar atenção aqui no início, a gente não está interessado no complexo ES, a gente está interessado na medir a velocidade. Essa foi a pergunta que eu escrevi naquela cor púrpura de carnaval alternativo, vamos dizer assim, para não ser processado. Então, nesse sentido, eu estou interessado na velocidade, eu não estou interessado no complexo ES. E aqui eu tenho alguns termos de velocidade que eu posso utilizar. Um termo que o pessoal utiliza é esse termo aqui, ó, K2 vezes ES. Porque tanto faz, já não está no equilíbrio, se está no equilíbrio eu poderia utilizar um outro termo. Mas o pessoal utiliza esse aqui, ó, como K2. Opa, como a velocidade pode ser definida como K2 vezes o complexo ES, então eu posso definir o complexo ES como sendo a velocidade sobre K2. E aí eu substituo aqui. Então eu tenho velocidade sobre K2 vai ser igual a
E0 vezes S sobre Km mais S. Ah, esse K é um K maiúsculo, não é um K minúsculo, porque não se trata de uma taxa de reação simples. Se você observar esse K do Km, ele é uma razão de constantes, né? De constantes de taxas de reação, e o que é bem interessante, porque ele se aproxima um pouco de uma constante termodinâmica, mas na verdade ele é uma constante, e ele não é uma constante de velocidade e não é uma constante termodinâmica pura. Ele está no meio do caminho. Por exemplo, eu teria uma constante de termodinâmica pura se eu representasse esse Km como sendo K-1 sobre K1. E a gente viu isso quando estava fazendo aquelas coisas de pK. Lembra que eu estou de pK? Em determinado momento lá a gente fez alguma coisa nesse sentido. Já não me lembro direito onde que foi. Quando você divide duas taxas de reação, uma de construção e uma de desconstrução de um composto, você tem uma constante de equilíbrio, e equilíbrio é termodinâmico. Só que aqui no caso do nosso amigo da cinética enzimática, eu tenho uma taxa que é o K2. E esse K2 aqui altera todo o babado, porque é uma taxa de velocidade. Inclusive do ponto de vista prático, né, quando a gente olha esse diagrama de reação, a enzima fica belezinha no final da reação, né? O substrato desaparece, o complexo ES desaparece. E você tem o produto no termo à direita. Quer dizer, o produto deixa de ser o substrato. O produto, se ele deixa de ser o substrato, é que ele sofreu modificações químicas. Aqui você tem duas... Vale a pena colocar isso aqui, eu vou colocar isso aqui assim. Ó. Aqui você tem uma reação, que é uma reação de equilíbrio. Oi? Uma reação de equilíbrio, ela vai até aqui. Equilíbrio químico é uma coisa muito rápida. A ligação do antígeno com o anticorpo, da droga com o receptor, de uma proteína plasmática com o seu inibidor, alguma coisa assim, é um processo muito rápido. O processo lento é quando você pega um composto chamado S e converte num composto chamado P. Essa reação aqui é a chamada reação lenta da reação. E por ser reação lenta da reação é ótimo. E por ser uma reação lenta, ela é chamada também, os químicos gostam de chamá-la de etapa limitante. Etapa limitante. Essa reação, portanto, é que é a etapa limitante de todo o processo. Ou seja, esse K2. E eu salvei isso aqui como 2? Acho que eu não salvei como 2. Não salvei. Então, nesse sentido, o que a gente tem aqui embaixo? A gente já tem uma operaçãozinha que a gente pode definir aqui, quase como a reação de velocidade. Mas aí tem outro truque, ó. Se V é igual a K2 vezes o complexo S, se eu tiver a enzima total, constante a constante ela não pode alterar, eu posso chamar isso aqui, por exemplo, de velocidade máxima. Que lembra muito aquele filme da Sandra Bullock, né? Velocidade máxima, Vm ou Vmax, quer dizer, o máximo que eu posso ter de velocidade se dá quando a enzima pega quando o substrato é pego, eu não gosto de falar pego, mas é correto, né? Quando o substrato é pego por toda a enzima disponível. É esse produto aqui, ó, K2 vezes E0, né? Portanto, a gente pode definir que essa velocidade agora vai ser igual a essa Vmax, ou Vm, sobre S. Inclusive, eu prefiro até Vm, sabe? Já que você tem um Km, por que não tornar um Vm? E esse Vm agora é em letra maiúscula. Não porque trata-se de uma constante termodinâmica, mas para diferenciar da velocidade propriamente dita, que normalmente é representada por letra minúscula. Então aqui eu vou ter um Vm vezes S sobre Km mais S. E aqui você tem, em poucas palavras, a dedução da chamada equação de Michaelis-Menten.
uma das coisas que eu mais gosto quando se fala da equação de Michaelis-Menten é o Michaelis Leonor, que é o nome de um homem, Leonor é o nome de um homem, Leonor Michaelis e Maud Menten. Sabe, a Maud, se não me engano, é a mãe da Marge Simpson, né? Eu acho que a Maud é a mãe da Marge Simpson, Maud Simpson. E é a Maud Menten. Eu gosto porque eles representam uma coisa muito interessante, obviamente, da literatura, mas é pela história desses caras. Quer ver? Ó? Maud Menten. Maud Menten. Olha esta mulher. Então, esta mulher foi a mulher que... e quando você olha o histórico deles, quer ver? Tem uma coisa bem interessante aqui. Eu não sei se eu consigo pegar essa imagem. Vamos ver se eu pego essa imagem aqui, Maud Menten. Eu fui numa imagem direta, eu quero pegar outra imagem, imagens. Olha só, cara, doutora Maud Menten. Porque ela foi uma das primeiras médicas com doutorados formadas no Canadá. Só que essa foto está estranha, porque ela morreu em 1960, se bem está com cara esse 1960 mesmo. Tá meio esquisita essa imagem mesmo. É que tem na universidade tem uma placa gigantesca. Agora não vou achar essa placa gigantesca que homenageia essa senhora aqui. E ela participou desse formalismo. Mas vou colocar Michaelis-Menten, que talvez venha melhor. Michaelis-Menten. Michaelis-Menten. Ixi. Talvez aqui represente um pouquinho. Não vai ter muita graça, mas pelo menos fica a imagem de ambos. Hã? Abrir cinética enzimática? Não, obrigado. Aqui não vai ter a placa mesmo, não. Tá. Oi? Não, mas só fazer só um comentário a respeito. Olha, não aumentou. Pesquisar por placa. Será que tem isso? Michaelis-Menten. Como é que é placa em inglês? Vou dar placa em português para ver se ele acha. Ih, não acha nada. Ó. History. Tudo bem, não precisa se incomodar não. Esse cara aqui, ó, que é o Leonor Michaelis, ele foi uma espécie de supervisor, acho que de pós-doutoramento da Maud Menten. E ele tem uma história interessante por detrás, que é a seguinte: ele era um extremo violinista. Ele tocava violino pra caramba. E ele tinha um amigo japonês. E o amigo japonês estava pensando na possibilidade de desenvolver um método, e ele consultou, eu não sei exatamente os detalhes históricos disso, mas ele consultou o Leonor Michaelis em relação a auxiliar nesse processo. E esse Leonor Michaelis ajudou esse cara, e esse cara é nada mais nada menos do que Shinichi Suzuki. Não sei se escreve assim, Suzuki. É bom que o Google conserta pra gente. Suzuki. Shinichi Suzuki, esse cara mesmo, ó. Shinichi Suzuki. Esse Shinichi Suzuki não fez nada mais nada menos do que inventar o método Suzuki para cordas, que é um dos métodos mais conhecidos de metodologia Suzuki, de instrumentação para violino, violoncelo e viola. Tá? E, no entanto, tem esse casamento interessante aí de um bioquímico. Se não me engano, o Leonor era bioquímico, e a Maud Menten era médica. Interessante, né? Bem mais interessante que isso aqui. Mas isso aqui é legal, e agora vai fazer a gente ir para o R. Fechou? Para a gente abordar um pouco dessa expressão aqui, né? Observar um pouco dessa expressão. Então, se vocês puderem abrir o R online, ou o R offline, ou o R, sei lá, como é que é o nome daquele negócio do Elon Musk? Starlink, se você puder abrir o Starlink, aí... Essa reação tem uma coisinha para falar. Oi? Twitter.
Quem está gostando do Elon Musk é o Trump. Essa reação tem uma coisa interessante que é a seguinte: ordem de reação, né? Agora a gente pode trabalhar com ordem de reação que tinha se trabalhado no início dessa aula. Qual que seria a ordem de reação? Complicado definir isso aqui, né? Então, por exemplo, se você tem V igual a Vm vezes S sobre Km mais S, a gente pode dizer o seguinte: duas situações. Uma situação é quando eu tiver o S muito maior que o Km. Se eu tiver uma quantidade de substrato gigantesca, se eu tiver uma quantidade de substrato gigantesca, esse Km aqui no denominador passa a não ter muito sentido. Então a expressão se daria assim, ó, Vm vezes S sobre S. Ou seja, numa quantidade gigantesca eu atinjo essa velocidade máxima. Normalmente, vocês já viram as imagens ali, devem lembrar isso também do ensino de graduação. Essa curva é uma curva matematicamente definida como uma hipérbole quadrática. Uma hipérbole quadrática, uma hipérbole, você já ouviu falar nesse comentário? Ah, esse sujeito ele tem uma discussão muito hiperbólica. Né? Ah, fulano de tal é muito hiperbólico. A hipérbole, ela nunca atinge a assíntota, ela nunca atinge o topo. Quer dizer, esse sujeito é um sujeito que vai, não para, vai só enrolando, enrolando, enrolando. Tá? Ela nunca atinge o topo. Por não atingir o topo, qualquer livro ou qualquer imagem que você pegar na internet acaba definindo a velocidade máxima aqui. E os puristas, isso não aparece no livro de graduação, ainda dizem que velocidade máxima é uma bobagem. Na verdade, chama-se velocidade limite. Porque eu posso ter uma situação, vou colocar aqui em azul, posso colocar, sei lá, em algum outro lugar aqui, ó. Esse Vm, né? Puxar com uma seta aqui. Isso aqui seria a chamada velocidade limite. O que é diferente de velocidade máxima. Sabe por quê? Porque na velocidade máxima, se eu tiver aqui S e tiver aqui V, e tiver uma reação assim, ó, isso aqui é velocidade máxima. Né? E, no entanto, a reação se procede, a reação acaba procedendo com a queda da velocidade. Isso existe na bancada para reações de processos de autoinibição, inclusive. Mas os puristas falam que o ideal seria chamar de velocidade limite. Seja como for, eu tenho essa situação aqui, né? Eu tenho o Vmzinho aqui. Agora, se eu tiver um S... Assim, e claro, né? Se eu tenho uma reação em que V, vou colocar aqui, né? V, ele depende somente da velocidade máxima, é uma reação de ordem zero, né? Isso aqui é uma reação de ordem zero. Porque a velocidade máxima é uma constante, não é uma quantidade envolvida na reação. Por outro lado, se eu tiver uma quantidade de substrato que é muito menor do que Km, essa velocidade vai se dar dessa forma. Vai ser igual a Vm sobre Km vezes S. E aí, no caso, eu tenho uma constante, que é Vm sobre Km, vezes S. Né? Ou seja, eu tenho uma velocidade de ordem, primeira ordem. Uma velocidade de primeira ordem é uma velocidade dessa natureza assim, né? Eu tenho x, eu tenho y e eu tenho isso aqui. Pum! E uma velocidade de ordem zero é uma velocidade na qual eu tenho x e tenho y e eu tenho isso aqui. Pum! E essas duas ações, elas se expressam exatamente no início da reação, onde a quantidade de substrato é muito menor do que Km, e no final da reação. Então aqui eu tenho alguma coisa como V definido por Km. Opa! Vou colocar assim. Vou colocar direto. Isso aqui eu tenho então a reação de primeira ordem. E aqui eu tenho a reação de ordem zero. A reação de primeira ordem é a reação utilizada convencionalmente na bancada
A etapa de primeira ordem, é aquela em que a concentração do substrato é bem inferior ao valor de km, é o que eu utilizo para obter a velocidade, que o pessoal chama muito isso daqui, ó, de velocidade inicial da reação. Eles costumam chamar de V0 ou VI. Em vez de chamar de só Vzinho, sabe? É V0 ou VI, velocidade inicial da reação. Isso para efeito de... Eu salvei, não salvei? Salvei. Agora eu salvei. Agora eu lembro que eu salvei. Não vou nem ver, eu salvei. Beleza? Beleza. Beleza, 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 beleza. Então você está com R aberto aqui. Então essa hipérbole quadrática a gente pode colocar e tentar fazer umas gracinhas com ela, umas coisinhas com ela. E aí eu vou abrir um terceiro aqui, ó. Não, eu tenho que exportar primeiro. O que tem 11 de novembro. 11 de novembro. 11 de novembro. Não sei aonde que eu tirei isso. 11 de maio. 3. Salvar como 3. Beleza, vamos lá. Meu R está aqui, mas eu posso usar o R online. Mas eu vou usar esse daqui. Estava testando umas coisas aqui para ver se eles iam dar certo. Aparentemente deram certo. Deu certinho aqui, ó. Então a gente pode colocar, se vocês quiserem acompanhar aí, a gente coloca um título do tipo assim, curva de Michaelis-Menten, curva de M-Menten. Vou colocar assim, Michaelis-Menten. Michaelis-Menten. Oh meu Deus, por que faz isso? Eu vou aumentar aqui que eu acho que você não deve estar enxergando direito, né? Zoom in. Mais um pouquinho. Zoom in. Agora ficou legal. Curva de Michaelis-Menten. Bom, então eu posso colocar para isso valores. Eu estou com um papel aqui de valores estimados. Então eu posso colocar aqui um valor como sendo... Agora não vai ser mais x, né? Vai ser S. C de concatenado, eu coloco os valores assim, ó. 1, 2, 5, 10, 20, 50 e 100. E coloco as minhas velocidadezinhas aqui. Que velocidades eu vou colocar? Ah, não vou colocar velocidade. Na verdade, o que eu quero obter aqui é a curva de Michaelis-Menten, né? Eu quero obter os dados que representam essa curva de Michaelis-Menten. Então, na verdade, eu posso colocar um valor de Vm direto já. Vamos colocar 10, por exemplo. E um valor de Km, vamos colocar, por exemplo, 10 também. São valores, são os parâmetros que se buscam quando se quer saber o comportamento cinético da enzima, né? Beleza. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso dar uma plotagem direto. Aí você escreve a equação lá, ó, plot. Não, plot não, né? Você precisa definir a velocidade. Então a velocidade vai ser a Vm vezes S sobre Km mais S. E aí sim eu posso fazer a plotagem. Opa, plotagem em sânscrito. E aí sim eu posso plotar. Então eu posso plotar basicamente S por V. Se tudo der certo, e aparentemente deu, vocês devem obter alguma coisa assim. Ah, eu estou no máximo aqui, né? Estou no máximo aqui. Alguma coisa assim. Se você quiser ligar os pontos também, alguns truquezinhos, né? Você pode fazer para ligar os pontos, você faz assim, type, se não me engano, type igual a O. Type igual a O, se não me engano, liga os pontos, ó. Ligou os pontos, bonitinho lá. Pá, 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 pá. Pena que meu gráfico está pequenininho. Ah, é por causa desse negócio aqui. Acho que se eu der um zoom out, ele vai aumentar. Ah, ficou bem mais bonitinho agora, ó. Você consegue enxergar ali, ele consegue aumentar aqui. O que deu esse monte de mensagens? As warning messages do
do R, elas só estão falando assim, ó, tá acontecendo alguma coisa aí, viu? Mas ela não é uma mensagem de erro propriamente. Mas está aí. Bom, aqui a gente está estimando uma situação que é uma situação em que nós temos o valor de VM e KM, né? Então vamos colocar assim, situação, essa situação é uma situação... Só colocar assim, ó, plotagem com VM e KM conhecidos, certo? Diminuir um pouco para cá. Deixa eu salvar isso daqui. Hoje é a aula ponto 11 do meu novembro, né? Aula de 11 de novembro. Conseguiram obter essa curva? Positivo? Tá. Só que agora a delicadeza é a seguinte: como achar os parâmetros enzimáticos? Porque essa curva foi simples. Beleza. Mas e se eu não soubesse e tivesse os pontos? E se eu tivesse os pontos? Então, para isso, a gente faz o seguinte: a gente coloca o S, você copia lá. Pode até copiar aqui, ó, S. Plotagem. Ah, tá. E aí eu vou colocar alguma coisa como plotagem sem conhecimento de VM e KM. Tá aqui meu S, tá? Agora eu vou colocar uma expressão para esse V. Pera aí, uma expressão para o S e expressão para o V. Na verdade, expressão para o F. Não, esse aqui é o S. A minha expressão para o V... Bom, a minha expressão para o V eu poderia colocar essa mesma expressão, né? A mesma expressão em cima. Só que a gente poderia computar um erro. Que erro poderia ser esse? Quer dizer, um erro que puder, erro no sentido de ruído. A gente poderia computar um ruído, tá? Que ruído poderia ser esse? Um ruído aleatório. O R possui algumas funções para ruído aleatório. Então, deixa o Shinichi Suzuki e o Michaelis Menten de lado. E uma delas é chamado R-norm. R-norm. Vamos colocar aqui, documentação do R-norm. Aqui, ó, distribuição normal. Na verdade, não é um erro, né? Na verdade, isso aqui não é um erro, é a distribuição normal. Eu poderia computar isso aqui, ó. Eu poderia colocar esse comando aqui, ó. Vamos entender, né? Aqui ele fala sobre, aqui, ó, geração aleatória por uma distribuição normal, com média e desvio padrão. Então aqui o comando ele está colocando assim, ó, N é o número, cadê o N aqui, ó, número de observações, N é o número de observações, média 0 e SD igual a 1. Isso tem a ver, não sei se você lembra isso, eu não sei se vale a pena colocar essas coisas assim, é como se você tivesse isso daqui, né, distribuição normal, bem rapidinho aqui, ó, até porque, né, o tempo não vai me permitir nem brincar direito, para variar. Numa distribuição normal, as observações elas são colocadas mais ou menos assim, ó. Bem menos que isso, na verdade. Aqui você tem uma frequência das observações. Aqui você tem a média em que essa frequência aparece, né? E você tem um determinado valor aqui para cá e para cá, que vai representar, por exemplo, o valor de um desvio, né? Sigma. Isso se for uma população. Isso for uma população. Se for para a amostra, que é o que a gente está trabalhando, a representação mais correta é aquele x com barra em cima, sei lá, SD para um lado e SD de desvio padrão. Não vou colocar DP, vou colocar SD de propósito por causa do comando do R, porque eu quero dar umas noções também para vocês de comandos do R que você usa para pegar quantidades estatísticas, tá bem?
Então esse aqui que você tem, essa aqui vai ser a média. E aqui, você já viu em algum lugar assim? Ó, aqui significa, por exemplo, 5%, né, nessas extremidades aqui da área de 5%. Não é bem 5% não. Não é exatamente 5% não, então eu não vou confundir. Então o que, que a gente está fazendo no R? O que, que a gente pode fazer no R? A gente pode vir aqui e multiplicar isso daqui pela unidade. A gente multiplica isso daqui pela unidade. Na realidade, melhor fazer assim, a gente multiplica. Agora estou na dúvida aqui. 1 mais, acho que é isso. Acho que vai ser isso aqui. Acho que vai ser 1 mais R norm. Porque a ideia é a seguinte, ele vai calcular uma velocidade. Desculpa, deixa eu não confundir muito vocês aqui. Vamos colocar aqui, vamos definir uma coisinha chamada erro. Erro. Ou vamos definir como... vamos colocar erro, vai. Erro. É um erro aleatório. Esse erro aleatório pode ser definido como R norm. E esse R norm, que é o comando, então a gente vai dar os parâmetros que a gente precisa. Número de pontos, quantos pontos a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a gente tem 7 pontos. Ou, se quiser fazer direitinho, n igual a 7. Aí a média. A média, nesse sentido, é 0. Ah, esqueci de representar isso aqui, né? Isso aqui é 0. Cadê meu Rzinho? E aí eu vou ter o desvio. Bom, o desvio eu posso colocar 0,05. Tá? E nesse sentido, o meu gráfico aqui, desculpa, a minha função V, ela vai ser nada mais nada menos do que 1 mais o erro. Ixi, fiz errado aqui porque já tinha escrito, né? 1 mais, 1 mais o erro. Eu acho que é isso aqui. Deixa eu ver. Pum. Claro que ele gira todo, mas não tem nenhum produto final, simplesmente porque eu só estou fazendo as definições. Agora que eu quero plotar. Aí eu ploto, por exemplo, o meu S com o meu novo V. Vamos ver o que vai dar. Aí. Já não está mais perfeitinho. Se eu mudar aqui o desvio para 1 e tentar plotar aqui embaixo, erro n igual a 7, 0. Parece que ele não tá alterando a plotagem. Não, ele não está alterando a plotagem. Plot S mais V. Ah, tá. Não está alterando a plotagem porque, na verdade, eu não estou fazendo isso tudo, né? Deixa eu salvar isso aqui. Salva. Porque eu acho que ele tá plotando o mesmo valor porque eu não estou redefinindo o meu V. Vou escrever ele como V erro. V erro. Verro. E aí, se eu der um source aqui. Agora sim, ó. Agora os pontos ficaram tudo doido. Então é melhor, em vez de 10 aqui, colocar 0,05. Aí eu dou meu source. 0,08. Aí eu dou meu source. Ó, tá vendo? Agora ele fica, em vez de 0,08, 1. Desvio padrão de 1. Source. Ó, aí já fica totalmente doidão, ó. Melhor colocar um 0,07. Ah, o 1 fica doidão porque na verdade é 0,1. 0,1 que deve ficar menos, ó. Aí fica mais ou menos experimental, ó. Esse 0,1 ficou mais ou menos experimental. Vê se vocês obtiveram alguma coisa parecida. Ah, para ficar loucão é fácil. Como a função R norm, ela leva o número de pontos, a média,
Na realidade, média zero em relação à distribuição de um erro aleatório. E o desvio padrão, né? Veja que esse aqui é o desvio padrão, ó. Esse SD, ó. SD é o desvio padrão. Se você colocar o desvio padrão maior do que 1, você vai ver as doiduras que fica. Vou colocar 5 aqui, ó. Eita, onde é que está o babado? Está aqui, ó. Em vez de colocar 0, vou colocar 5. Olha a doidura que fica, ó. Puta merda, tá louco. Aí não dá nem para fazer conta. Se você colocar 1, já fica esquisitão, ó. Olha só, 1 já fica esquisitão. 0.5 também. Por isso que eu estou colocando 0.1, pelo menos para ter alguma previsão. Beleza? Achou o erro. Tá? Tá. Então, beleza, tá aí. Agora, a ideia é a seguinte, a gente plotou. A proposta agora é a seguinte, qual o valor dos parâmetros enzimáticos, ou os parâmetros cinéticos, vamos dizer assim. Qual o valor dos parâmetros cinéticos? Então, a gente está falando de quê? VM e KM. Quando a gente tem essa curva direta assim, por exemplo, como que você vai saber? Você está na bancada, você está fazendo um ensaio de cinética, você tem esses resultados aí, e aí você quer saber, bom, e agora, como é que eu faço? Ai, ai, ai. Como é que eu faço para descobrir o valor? É claro que batendo o olho, inclusive eu já vou dizer para vocês, principalmente para o Eric, se você obtiver a sua lipase com uma curva dessa, erga suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver. Porque normalmente curvas experimentais, dependendo do tipo de método que se emprega, a distribuição de erro é até maior do que essa. Essa daqui você ainda bate o olho e fala assim, 2 significa que é 4, 6, 8, 10. Eu posso dizer que meu VM é 10, minha velocidade máxima é igual a 10. E o meu KM? Como é que eu defino agora o meu KM? KM tem uma definição que às vezes não é muito explorada na graduação, que ela se define, não é que ela se define, mas ela se resolve mais ou menos dessa forma, KM. Eu vou colocar assim, ó, KM. Qual a velocidade da enzima quando se tem, ou melhor, contrário, qual a velocidade da enzima? Não. Qual a concentração? Esse aqui é um C cedilha. Qual a concentração? Ai, meu Deus. Vou colocar uma coisa mais objetiva. Quer ver? Espera aí. Qual o valor de S quando a velocidade, e aí seria a velocidade da enzima é metade da velocidade máxima. Metade de VM. Qual o valor de S quando a velocidade da enzima é metade da velocidade máxima? Então, na verdade, a gente tem o seguinte, a gente está falando que essa velocidade ela é VM sobre 2. Essa é a condição. E a gente tem a expressão que nos representa que V vai ser igual a VM vezes S sobre KM mais S. Então eu estou dizendo basicamente que VM sobre 2 vai ser igual a VM vezes S sobre KM mais S. Então se eu desenvolver isso daqui, eu posso dizer que 2 VM vezes S vai ser igual a VM vezes KM mais
VM vezes S. Como eu tenho 2 VM S num membro aqui e tenho VMS nesse outro membro aqui, eu posso cortar esse daqui e tirar esse daqui, né? Então eu tenho que... Opa! Então basicamente eu tenho que VM vezes S vai ser igual a VM vezes KM. Como eu tenho VM nos dois lados, eu posso cortar esse cara aqui com esse daqui. Então eu tenho que a concentração do substrato me representa exatamente o valor de Km. Esse é o 3? É o 3. Salvar como 3. Já estava. Lá, 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 lá. Então é isso que faz, por exemplo, com que quando você observa essas curvas nos livros ou na internet, você tenha sempre essa representaçãozinha assim, S, V, aí eles colocam assim, né? Aqui vai ser VM, e se eu pegar a metade de VM e projetar para o eixo do substrato, eu tenho KM. Qualquer coisinha que você pegar na internet é isso aqui, cara. Aqui não foi, foi método Suzuki, quer ver? Ó? Michaelis Menten. Aí coloca imagem. Por isso que aparece essas curvas para todo lado, né? Sempre a mesma novela. Nesse sentido, a gente conseguiria supostamente, se for mais ou menos igual a 10, né? Se for mais ou menos igual a 10, a gente vai ter mais ou menos igual a alguma coisa, né? Mas a gente pode fazer uma coisa diferente. Vamos fazer uma coisa diferente? Qual o valor dos parâmetros cinéticos? Vamos mudar esse S aqui. Vamos fazer esse S aqui está embaixo, esse S... o S já estava definido lá em cima, eu não preciso desse S aqui embaixo. Vamos fazer uma quantidade maior de pontos? Não, uma quantidade maior de pontos não vai simular direito o que você tem no laboratório. Não, então vamos deixar desse jeito e cala a boca. Cala a boca, professor. Ai, o que é isso aqui, meu Deus do céu? Era para salvar, não era para salvar? Uai, salva. Source. Uai, não fez isso não? Source. Ah, tá. Beleza. Aqui ele está com 0, aqui está com 0,1 de erro. Aqui tá mais, esse erro agora ficou meio brabo, né? Você falar assim, deixa eu ver quanto que tem da velocidade máxima. Então vamos manter aqui 0,7. Manter aqui 0,7. 0,7 não ficou bom não. Vamos botar o 0,1 mesmo. Acho que o 0,1 ficou melhor mesmo. Ó, você pode ver o seguinte, como o erro é aleatório, faz essa brincadeira aí. Toda vez que você apertar o source, mantém um valor de erro aleatório. Ó. Toda vez que você apertar o source, vai gerar um gráfico diferente. Tá vendo? Oi? Que... Sério? Tô passando o trecho de código, como falam os puristas. Passei o trecho de código, tenta fazer por aí. Não, eu não estou escutando zoado. É que você deve estar desligando o microfone. Vê se reproduziu aí. Cadê o positivo do Eric? Positivo. Então beleza. Como assim você não estava no computador? Nó. Tá. Então eu vou colocar assim, ó. Os problema é que nas vida real
nas vida realista, o que você tem normalmente não é uma curva bonitinha, né? O que você tem normalmente é uma curva em que você tem S, tem V, e aí você tem alguma coisa assim mesmo, né? Sei lá. Agora exagerei um pouquinho, né? Quer dizer, como que você pode definir, né? Como que você pode definir se essa curva ela vai fazer isso aqui, se ela vai fazer isso aqui, se ela vai fazer isso aqui? Você fica sem saber para onde que ela vai, né? Você não tem a definição de curva, porque você tem espalhamento de pontos. E se você tem, por exemplo, uma curva bonitinha como essa de cima, olha, você bate o olho, sabe qual que é a velocidade máxima? Ah, beleza, agora é só dividir esse valor pela metade e ver no eixo da abscissa qual o teor de substrato que eu encontro que ele corresponderá ao valor de km e eu mato os dois parâmetros cinéticos daquela enzima, os principais. Tem outros, mas eu mato os principais. Mas aqui no caso, se eu tiver uma curva dessa natureza aqui, fica complicado, né? Fica bem mais complicado. E então, o que se faz são duas coisas. Tá? Ou você busca solução para isso, ou você busca uma análise. Nem vou falar análise, vou falar ajuste. Um ajuste de curva teórico não linear, que é o que a gente deve ver na sexta-feira, ou a gente busca um ajuste teórico chamado linear. Como isso aqui é uma curva, eu só posso fazer o não linear. Então, se eu tenho esse tipo de situação aqui, eu só posso fazer um não linear. Mas, aí é o grande truque que aparece em tudo quanto é livro, eu posso tentar uma linearização dos dados. Eu posso tentar uma linearização dos dados para tentar esse ajuste. Existem pelo menos uma meia dúzia de formas distintas de linearização. Nossa, o negócio está rendendo aqui hoje. Documentos recentes, não, exportar para PDF. Vou ter que abrir um quarto aqui. Abrir. Você não salvou? Ai meu Deus, espera. Salva. Exporta. Pode sobrescrever, não tem problema, porque já estava lá. E agora eu abro outro. Isso. Agora sim, agora eu abri outro. Existem várias formas de linearização, a gente vai ter uma aula também. Essas coisas que eu estou falando aqui, que tanto para esse formalismo quanto para linearização, ele também serve para ser aplicado, como a gente vai ver, em receptor, droga, antígeno, anticorpo, proteína, droga, proteína ligante, DNA ligante, célula superfície, muitas vezes, que são as chamadas, é o formalismo de interação biomolecular. O formalismo é muito, muito, muito parecido. 11 de novembro. Putz, grila, porque que será que aconteceu em 11 de novembro? Eu sei o que aconteceu em 11 de setembro. De novo. 11 de maio. Agora deu. Deu até uma barra a mais aqui. Esse aqui vai ser o quarto, então. 1, 2. Linearização. Por que a linearização ela é mais simples? Poxa, porque você não precisa utilizar um algoritmo sofisticado de não linear. Como, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, simplex, Gauss-Newton, Levenberg-Marquardt e outros tantos. Uma calculadora, com todo respeito ao presidente ditador da Coreia do Norte, mas uma calculadora coreana, qualquer calculadora vietnamita faz regressão linear, né? Faz ajuste linear, que é uma coisa que eu quero que a gente faça no braço.
Nós vamos fazer isso aí no braço. E depois, obviamente, nós vamos usar o R para brincar. Mas vamos ver como é que ficaria essa linearização. Olha. A linearização mais comum que aparece nos livros, mas eu insisto, tem pelo menos umas 4 boas, ela se dá da seguinte forma. Se você multiplicar essa expressão por x elevado a menos 1, você pode ter que 1 sobre v vai ser igual, como você... Por que multiplicar por menos 1? Tem uma história do que por que fizeram isso, mas uma das coisas isso serve para outras situações que você possa se deparar. Toda vez que você tiver soma no denominador, você precisa resolver expandindo esse denominador. Mas se você multiplicar você elevar a menos 1, né? Se você elevar a menos 1, você pega esse denominador que está com uma soma e joga ele no numerador. Quando você joga ele no numerador, é mais fácil você espalhar. Olha só, eu vou ter Km mais S sobre Vm vezes S. Isso aqui é a mesma coisa que eu disser assim, ó, Km mais S. Opa, desculpa. Como é uma soma, eu posso colocar Km, letrinha do diabo, Km sobre Vm mais S mais S sobre Vm mais S. Então, se eu desenvolver esse negócio, eu posso ter que isso daqui 1 sobre V aqui, ó, vai ser igual a Km sobre Vm vezes 1 sobre S mais, óbvio, né? S corta com S mais 1 sobre Vm. Essa aqui é a forma, é a linearização mais boba que tem, que é o chamado duplo recíproco, porque você fez uma linearização duplo recíproco, porque eu sou cebolinha, duplo recíproco, porque você fez uma linearização no eixo x e no eixo y, no caso de um plot, né, ou na variável independente na variável dependente. Em cinética e enzimática, ele leva o nome de Lineweaver-Burke, tá? Que é o super famoso. Então eu consigo transformar agora, alguma coisa que antes era S em V, agora eu transformo isso daqui em 1 sobre S e 1 sobre V. Então, quando eu tinha esse tipo de curva aqui, agora eu vou ter uma reta. Se eu pegar essa reta e observar, eu posso ter o seguinte, ó, y aqui, ó, y vai ser igual a vezes x sobre b mais x, desse jeitinho que está aqui. E aqui eu tenho y igual a b vezes x mais a. Então o intercepto aqui vai ser 1 sobre Vm. E a inclinação aqui vai ser Km sobre Vm. Qual que é a vantagens e desvantagens de você fazer um ajuste linear, né? Vou colocar aqui, a gente já vai encerrar a aula, tá? Não vai dar para a gente brincar muito no R, mas a gente retoma daqui na sexta-feira. Vantagens. Vou colocar assim, ó, vantagens do ajuste linear. Que algumas pessoas também falam aí regressão linear, né? Tem muito disso também, regressão linear, ajuste linear. Bom, tá, tudo bem. Uma vantagem básica é a seguinte, ó, você não requer algoritmo sofisticado. O que significa que eu posso fazer isso, sei lá, na calculadora. Na verdade, como vocês vão fazer, eu achei que ia dar tempo para fazer hoje, eu sempre acho que vai dar tempo para fazer tanta coisa. Na realidade, dá para fazer isso aqui no braço. Você pode fazer um ajuste não linear no braço. Claro, no braço que eu falo não é utilizando lápis e papel não, tá? No braço que eu falo é utilizando o R.
mas sem utilizar comandos do R. Depois a gente vê comandos do R. Eu não preciso fazer, é diferente do ajuste não linear, é muito complexo. Outra coisa, somente 2 parâmetros. Eu só tenho 2 parâmetros. Então, se eu tiver uma equação matemática com 4, 5 parâmetros para fazer um desenho de uma curva sigmoidal, por exemplo, né? Existe muito curva sigmoidal nas chamadas isotermas de adsorção. Se não me engano, isoterma de adsorção de Freundlich, né? Que é o que você vê nessas coisas do teu trabalho aí de mobilização de enzima e tal. Eu só tenho 2 parâmetros, eu tenho inclinação e intercepto, eu não tenho mais nada. Se é uma reta, eu só preciso de 2 pontos. Na verdade, se você fizer 2 pontos, dá errado, mas você pode fazer replicatas de 2 pontos. Né? Essa é uma vantagem interessante, porque qualquer faixa de uma reta, isso não é propriamente uma vantagem. A vantagem vem a partir da dedução. Eu tenho que a inclinação é a mesma. A inclinação é a mesma. Se a inclinação é a mesma ao longo dessa função matemática, observe, se eu pegar uma quantidade aqui, ou aqui, ou aqui para trabalhar, se eu tenho um modelo que é linear, não importa, eu vou chegar nos mesmos parâmetros. Então chega-se aos mesmos parâmetros. Chega-se, ou melhor, vou colocar assim, não importa a faixa de concentração. Eu estou terminando. Não importa a faixa de X. Seria de X, né? Seria de X. Acho que seria de X. Uma outra vantagem, ela é feita numa etapa única. Em única etapa. O que é diferente, isso aqui é diferente da não linear. Aliás, tudo que eu estou falando aqui é diferente da não linear, né? No ajuste não linear que a gente vai ver, você faz em processos iterativos, processos recursivos. Num ajuste não linear, você precisa do que se chama de sementes iniciais dos parâmetros que você quer descobrir. E no ajuste linear, você não requer sementes iniciais. A gente vai ilustrar na sexta-feira que você tem um erro envolvido quando você faz a transformação de dados. Tá? Só que embora haja erros na transformação linear, pode-se utilizar pesos. Pode-se usar pesos na correção. Pesos para correção. Tá? Então são diversas vantagens e tem outras tantas aí que fazem com que nas publicações científicas até hoje que envolve cinética de enzimas ou que envolve interação ligante-proteína, etc., eles façam transformações lineares. Tá? Assim, outra coisa fundamental, desvios da linearidade, que a gente vai ver, desvios da linearidade são diagnósticos. São diagnósticos para os modelos, para modelos. Não estou falando de cinética enzimática não, tá? Estou falando de ajuste linear. Quer dizer, se você espera obter uma reta, em vez de obter uma reta, você obter uma coisa assim que sobe, isso tem explicação mecanística. Então, há explicações mecanísticas dos modelos. Na não linear, não. Explicação mecanística desses modelos. Tá? Outras tantas não cabem aqui. Então, já são 11h04. O que a gente vai fazer? Não exatamente agora. Nós vamos tentar ver, vamos fazer um ajuste linear, tentando calcular qual o valor dos parâmetros cinéticos para esse modelo aqui que a gente encontrou. Tá? Inclusive, eu posso ter os Vzinhos aqui, se eu colocar aqui, V, erro,
ver erro. Se eu pedir para ele me dar o ver erro, ele vai me dar os valores. Ó, os valores são valores aproximados daqueles valores que a gente simulou. Tá bem? Prezados, usamos menos o R, mas eu garanto para vocês que na sexta-feira a gente vai usar o R bastante, tá bom? Porque daí a gente vai deixar um pouco essa parte teórica, que é a introdutória da cinética de enzimas, para explorar melhor essas relações das variáveis, tá bom? Então certinho também comigo. Então está certinho para todo mundo, e está certinho para mim, e cadê eu? E eu não sei o que eu faço aqui, e por que eu estou assim?